Conselheiros, boa tarde. Estamos iniciando a nossa sessão agora da parte da tarde do dia 13 de julho, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Estamos com quórum, todos os conselheiros estão presentes para a gente iniciar esse turno. E vamos iniciar dando prioridade às sustentações orais dessa parte da tarde, com o processo de número 23, os recorrentes, Laboratório Teuto e Fazenda Nacional. Peço, por favor, para chamar a procuradora Lúcia e o patrono. Ok, presidente. Obrigada. Doutora Lúcia Martins, por favor, verificar o link no chat, já pode ingressar na sala de reunião. Item 23 da pauta, doutor Antônio Luiz, por favor, verificar o link no chat. O microfone, Fernando. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à nossa turma. Boa tarde, doutora Lúcia, mais uma vez. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Mas está dando uma interferência aí. Tem alguma... Ela já está dividindo tela. Espera aí. Vamos... Eu acho que é o patrono do próximo caso, não? Ô, Tainá, é para entrar o número 23. Doutor André, esse é o patrono do item 23. Ah, tá, mas ele já está compartilhando tela. O relator precisa iniciar, porque a gente mudou a composição do colegiado. Não dá. E eu vou até conceder a sustentação oral, mas ele tem que aguardar. Doutor, eu tenho que aguardar. O senhor está compartilhando a tela e a gente não iniciou ainda a sessão, Isso, o julgamento. É porque eu sou meio cru em informática, estou aqui tentando ver se dá certo. Mas depois pode dar certo na primeira e não dar na segunda, então é melhor o senhor aguardar. Então, vamos lá. Relator, doutor Matosinho, por favor, pode iniciar o relatório. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu tinha disponibilizado na pasta um arquivo, depois eu verifiquei que, para a sessão passada, eu tinha até feito alguns destaques em amarelo para adiantar, né, assim, deixar mais resumido o relatório. Então, caso os senhores tenham baixado, ou pode buscar na outra pasta minha, eu recoloquei na pasta desse mês, só porque eu vou fazer um resumo do relatório, né, já que só o conselheiro Alexandre não estava presente, e a gente já fez um pouco da discussão desse processo. Mas é o arquivo que estava ontem, né, Matosinho? Pois é, o que estava ontem, eu não tenho destaque. Coloquei de novo o que era de junho, que tinha os destaques em amarelo, que daí fica mais... Ninguém se perde né, a gente já vai pulando algumas partes. Deixa eu... Meu Word aqui está rodando sozinho aqui, sem eu... Então, é um recurso de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte. O colegiado negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário. Aí a ementa. Né? Os recursos especiais foram inicialmente submetidos ao colegiado em 5 de junho de 2018, proferindo-se a resolução 91.057, por meio do qual resolveu os membros do colegiado cometer julgamento em diligência para que fossem anexados aos autos documentos novos apresentados pelo patrono em sede de sustentação oral.
bem resumida as discussões, então aproveito aqui o relatório da resolução. O relator anterior era o conselheiro Flávio Franco Corrêa, que não pertence mais ao CAF, então foi redistribuído para a minha relatoria. O voto vencedor do acordo recorrido se apreciou a aplicação concomitante entre multa de ofício proporcional e multa isolada, por falta de recolhimento de estimativa, né, dando provimento. A Fazenda Nacional opôs embargos, indicando escuridade. Posteriormente, apresentou recurso especial com relação a essa matéria. É uma matéria bastante conhecida, né? Acho que não preciso tecer grandes considerações sobre os argumentos de parte a parte. Então, a primeira matéria relacionada ao recurso da Fazenda refere-se à concomitância da multa isolada. Tá? O sujeito passivo também apresentou contrarrazões nesse caso e contrapôs os argumentos defendendo a manutenção do recorrido. Na mesma sequência, o contribuinte apresentou um recurso especial aí relacionado à matéria subvenção para investimentos versus subvenção para custeio, com base num benefício fiscal recebido do programa Fomentar do Estado de Goiás, né, no qual a autoridade fiscal relata que inicialmente foi concedido esse benefício, um benefício de empréstimo de 70% do montante equivalente ao ICMS devido nas atividades industriais. Por essa lei 13.436 de 98, posterior a esse benefício, veio a dispor sobre uma liquidação antecipada do contrato de financiamento do Fomentar, no qual a fiscalizada se beneficiou de um abatimento de 67 milhões no período fiscalizado. A fiscalização indica que tal montante foi considerado pelo contribuinte como subvenção para investimento, tendo sido contabilizado no patrimônio líquido como reserva de capital, razão pela qual não foi computado na apuração do lucro real. Analisando a legislação estadual, também constatou que a autoridade tributária que a subvenção da qual se beneficiou ao contribuinte não era aquela prevista no artigo 443, qual seja subvenção para investimento. E ela destaca, e esse é um ponto importante aqui nesse processo, existem dois momentos desse incentivo, que é a criação, né, do subsídio lá no financiamento de 70% do ICMS, e uma segunda etapa, que é essa do desconto. Então, nesse segundo momento, houve uma nova lei que deu um desconto de chega a 90 e tantos por cento, 98% do valor devido, mediante leilões que eram realizados para pagamento antecipado desses financiamentos, né? Nesse momento, a fiscalização aponta que não haveria uma subvenção porque não existia na lei qualquer obrigatoriedade por parte do contribuinte no sentido de investir a economia fiscal desse pagamento para a caracterização, então, de um investimento ou de uma subvenção para investimento. Em linhas gerais, a discussão se dá sobre esse aspecto, o Alexandre, não sei se os demais estão lembrados dos detalhes, né? Lembrando apenas que, com a conversão em diligência, ficou constatado que essa lei foi incluída lá naquela resolução do CONFAS, né? Foi publicado o ato dizendo que ela fazia parte daquela legislação, então atenderia, em princípio, às disposições da Lei Complementar 70, 70, né? 160. 160, perfeito, desculpa. 160 e que alterou o regramento lá nos parágrafos 4º e 5º da 12973, né? Do artigo 30.
enfim, resumidamente, a discussão se dá em torno da caracterização da subvenção como investimento ou não. Com a diligência, voltou o processo ao CARF, então a nossa discussão é ver se atendidas nesse aspecto, no recurso do contribuinte, se foram atendidos os requisitos remanescentes para a aplicação da condição de subvenção para investimento com base no novo regramento. É a síntese, acho que, do necessário. Não sei se ficou claro, Alexandre, se precisar de algum esclarecimento adicional. No voto, o próprio relator vai fazer a manifestação, acho que vai ficar bem compreendida, Matheus. Por hora é isso, presidente. Ok, conselheiro Matosinho. Doutor, em razão da composição ter sido diversa, agora com a presença do conselheiro Alexandre, vou lhe conceder, então, a sustentação oral. O senhor tem 15 minutos, por favor, pode começar. Ok, senhores conselheiros, boa tarde, ilustre relator. Eu vou fazer um breve relato, que eu não sei se já está superada a admissibilidade ou não do recurso, porque na assentada lá de 2018 esse recurso tinha sido admitido, verificar todos os pressupostos, mas eu volto aqui a fazer de forma resumida sobre a admissibilidade do recurso. Pois bem, senhores, como bem relator, como o nobre relator dispôs sobre a matéria autuada, a fiscalização fez um confronto sobre a legislação goiana com o artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda para avaliar se aquele incentivo fiscal se adequava à exigência contida no parecer normativo 112 de 1978, que criava várias obrigações, condições que não estavam previstas no Decreto-Lei 1598/77, daí porque foi o motivo que gerou vários dissídios nessa discussão. Se um parecer normativo podia criar regras novas que não estava previsto ou não. Então, isso, na época, se iniciou e a fiscalização, com base nesse entendimento, chegou à conclusão que a legislação goiana ela estabelecia o programa Fomentar em 2 etapas. A primeira consistia no financiamento de 75% do saldo devedor do ICMS, e a segunda etapa concedia um desconto de até 89%, só que essa lei, ao estabelecer esse desconto, ela previu logo no artigo 1º do imperativo que a empresa aplicará o valor do desconto na implantação ou modernização de empreendimentos industriais dentro do prazo de 20 anos. A fiscalização, ao analisar a configuração legal, entendeu que, de certa forma, não havia uma obrigatoriedade de aplicar o recurso. Primeiro, que entendeu que esse prazo de 20 anos era um prazo muito longo e, de certa forma, não oferecia aqueles controles para que a fiscalização verificasse o sincronismo que estava previsto no parecer normativo 112. Além desse sincronismo, inclusive, a obrigatoriedade de aplicação dos investimentos no ativo imobilizado. Tá? Isso faz parte do voto. Pois bem, senhores, a legislação goiana estabelecia todos esses requisitos e a fiscalização, ao invés de adentrar ao cerne da questão, examinar a situação fática da empresa, se ela aplicou ou não aplicou seus projetos, ela optou por examinar justamente apenas a configuração legal do programa e, com base nisso, com base na legislação, resolveu glosar o programa Fomentar. Nesse contexto, a recorrente trouxe como paradigma um acordo que calça como luva a situação concreta. E aí eu peço venhas aos senhores para fazer aqui a leitura apenas daquele ponto para demonstrar que a situação é a mesma, tá? Vou pegar aqui só o primeiro acordo paradigma, o que ele dispõe? É justamente nessa segunda etapa que se foca a discussão sobre a natureza da subvenção, se para investimento ou para custeio, porque foi sobre os valores do desconto obtido com a operação de quitação antecipada que se basearam as autuações efetuadas pela Receita Federal. Aí eu vou pular e ver. Como se vê, a lei estadual pretendeu sinalizar que o incentivo atenderia às condições impostas na lei do imposto de renda para que o mesmo fosse considerado não tributável. O problema é que a União, por meio dos seus órgãos competentes, compete à União, por meio de seus órgãos competentes, examinar os efeitos da lei estadual na determinação da exigência dos tributos federais.
fato de que a lei estadual enquadrar seu incentivo como subvenção para investimento não vincula o órgão federal na subsunção dos fatos ao contexto normativo. Aí ele vem, é este o efeito tributário pela fiscalização no citado parecer 112/78 e ato COSIT 4. Nada obstante, vejam bem, nada obstante, no presente caso, a fiscalização agiu de forma diferente. Ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do subvencionado, preferiu desqualificar a natureza do incentivo fiscal apenas com base na sua configuração legal. E aí nós vamos lembrar da própria fala do Dr. Luiz Tadeu, de que foi esse exame com base na legislação que não oferecia segurança se o contribuinte iria ou não aplicar os seus recursos. Portanto, está aí caracterizado a divergência do dissídio, ou seja, tanto o acordo recorrido como o acordo paradigma. Mas, como se vê, senhores, ainda em relação à matéria, nós trouxemos um segundo paradigma, que é com base também numa decisão sobre o incentivo fiscal da Bahia, que é igualzinho o programa Fomentar, em que tem as duas etapas, tem uma parte financiada do programa que também se oferece um desconto. E aí o que consigna o voto condutor? É público e notório que, desde o ano de 1995, os estados menos desenvolvidos economicamente lançaram mão de poderoso sistema de atração de investimentos industriais, tendo como linha mestra a diversificação da sua estrutura econômica com a consequente geração de emprego e renda em benefício da população. É, sem dúvida, uma renúncia fiscal por parte do Estado, mas sempre vinculada ao êxito do empreendimento beneficiado, pois a renúncia se dá em função do montante do imposto gerado. É também inegável que, ao reduzir o passivo tributário, veja bem, o passivo tributário das empresas beneficiadas, que é o desconto, logicamente, tá? Beneficiado, há um aumento da capacidade desta na manutenção dos recursos operacionais. Para bem posicionar o litígio, transcrevo exaustivamente estudo do então conselheiro da Câmara, Natanael Martins, publicado na revista tal. Aí ele vem aqui e cita. Ainda que não se entenda que o artigo 38 do Decreto-Lei 1598/77, na redação que lhe deu o Decreto-Lei 1378/79, teria revogado o artigo 44, inciso 4, da Lei 4506, base legal do artigo 392 do Regulamento do Imposto de Renda, que é o que trata, senhores, da subvenção para custeio. Tá? Mantido em conta de reserva especial do patrimônio líquido, o valor está representado em conta do ativo, estas sim, geradoras de receita tributável pelo imposto de renda e pelas contribuições, cumprindo-se o intuito do poder público de estimular a implantação e expansão de empreendimento. Tributar essa contabilizada equivale a criar lucro tributário fictício. Não vejo, portanto, como aplicar o artigo 392, que é o da subvenção para custeio. Por que nós estamos trazendo? Porque também a fiscalização disse que nas condições do programa Fomentar, que isso se enquadraria numa subvenção para custeio e não subvenção para investimento. E aqui, de igual modo, a divergência é patente, pois enquanto o acordo recorrido entende que o benefício estadual traduzido na renúncia fiscal encarta-se como subvenção para custeio, o acordo paradigma afirma a tese de que seria subvenção para investimento, por estar presentes os seguintes requisitos: intenção da pessoa jurídica de direito público em subvencionar determinado empreendimento e aumento do estoque de capital da pessoa jurídica subvencionada, mediante a incorporação do recurso ao seu patrimônio. Bom, senhores, feito mais ou menos essa breve explanação, entendemos que os dois acórdãos paradigmas se complementam e ambos tratam da mesma matéria enfrentada no acórdão recorrido. Daí porque entendemos que o recurso deve ser recebido e conhecido e, ao final, dado provimento. Agora, adentrando ao mérito da questão, vamos tratar primeiro do primeiro requisito do artigo 30 da Lei 12.973, que é a mesma redação do artigo 443 do Regulamento do Imposto de Renda, que é contemporânea à época do fato gerador. Então, o primeiro requisito que precisa estar presente no programa é a intenção do subvencionador. E, nesse ponto, a Lei 11.180 de 90, que criou o Fomentar, assim dispõe. O Fundo de Participação em Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, Fomentar,
criado pela Lei 9.489, tem como objetivo incrementar a implantação e expansão de atividades industriais, preferencialmente a do ramo agroindústria, tais. Vem o outro item aqui, o terceiro, só para ser um pouco breve. Apoiar o desenvolvimento de grandes empreendimentos industriais, considerado da maior relevância social e econômica do Estado de Goiás. Executar obras de construção civil voltada para o desenvolvimento industrial. Veja, senhores, esse programa surgiu na época da chamada guerra fiscal, em que esses incentivos não atendiam ao pressuposto da Lei Complementar 24 de 1975. E, diante de toda essa celeuma e de tamanha insegurança jurídica, não só com relação à manutenção dos incentivos questionados pelos estados, também tinha a atuação da Receita Federal com a aplicação do parecer normativo 112/78. Eu até critico que só o Brasil em que se move o Congresso Nacional para aprovar uma lei complementar, para dizer que um ato normativo não pode ser contrário à lei. E foi o que fez a Lei Complementar 160. Ela veio e disse o seguinte, olha, para fins de se considerar, enquadrar um programa como subvenção para investimento, basta vocês analisar o que está na lei, que é o artigo 30 da Lei 12.973. Ou seja, precisou de uma lei complementar para dizer, o ato normativo não pode violar a lei. E o que diz a cabeça do artigo 30 da Lei 12.973? Que a subvenção para investimento, mediante redução ou isenção de imposto, para ser considerada é o quê? Deve ser contabilizada em conta do patrimônio líquido, em reserva de lucro, na conta específica de incentivo, de reserva para incentivos fiscais, que só pode ser utilizado para aumento de capital ou absorção de prejuízo. Então, tem que estar presente primeiro a intenção do subvencionador e a contabilização desse valor, vedada a distribuição desses valores para o sócio, que é a mesma condicionante que está na Lei 13.436 do Goiânia, que exige, fala que, em hipótese alguma, esse valor pode ser distribuído ao sócio, ele só pode ser utilizado para aumento de capital. Veja, senhores, o que diz o parágrafo 4º do artigo 30, introduzido pela Lei Complementar 160 de 2017. Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos a um imposto previsto no inciso 2, caput do artigo 155 da Constituição Federal, concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo. Portanto, senhores, exige outros requisitos, além da contabilização desse valor no patrimônio líquido da empresa. E desde que não haja prova de que houve distribuição para o sócio ou redução, porque se houver redução tem as consequências de tributação posterior, realmente é atuar com violação da lei interativa, a lei é muito clara. Então, nesse contexto, foi que na sentada de 2018, os conselheiros entenderam que com essa lei o governo havia jogado uma pá de cal sobre o litígio, determinou a diligência para verificar se essa empresa tinha cumprido esses requisitos. E isso foi comprovado, até porque a defesa juntou no dia 6 de junho de 2018 o certificado de publicação e depósito de todos os atos no CONFAS, e isso está acostado aos autos do processo. Se os senhores quiserem, eu posso depois informar para os senhores que está a parte. Ora, não teria nenhum sentido ter baixado esse processo em diligência para verificar os cumprimentos da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, porque foi o Convênio 190 que justamente implementou essas exigências, essas condicionantes, tanto para manutenção dos programas estaduais que violavam a Lei Complementar 2475, como, inclusive, para atribuir eficácia aos atos pretéritos. E essa Lei Complementar 160 diz que se aplica essa interpretação, inclusive aos atos pretéritos, fatos pretéritos que ainda não tiver definitivamente julgado, ou seja, que não tiver sido já extinto. Então, com base nessas considerações, eu peço aos senhores e quero que seja conhecido e dado provimento ao recurso para afastar a exigência com relação aos tributos que foram mantidos na decisão anterior e para negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, uma vez que já é assente na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Primeiro, que não pode haver a cobrança de multa isolada depois do período encerrado, e no caso em tela, porque houve concomitância na aplicação da penalidade.
E ainda, se for conhecida a matéria principal, por se tratar de uma matéria reflexa, ela deve ser desconstituída. Portanto, senhor, o fiscal não examinou a situação em tela da empresa, se ela atende ou não, ele preferiu desqualificar o programa apenas pela sua configuração legal. Mas, diante da nova ordem jurídica estabelecida, esta patente que não há razão para que se mantenha um lançamento. Muito obrigado aos senhores, eu me mantenho aqui com o microfone desligado para eventual esclarecimento, se necessário. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Conselheiro Matosinho, pode iniciar a leitura. Vamos iniciar pelo conhecimento, tá, das duas, tanto do contribuinte quanto da PGFN, depois a gente vota, porque a conselheira Edeli pediu vista também para analisar o conhecimento, né? Então, pode ir em frente, conselheiro. Ok, obrigado. No meu voto, eu até preciso, depois vou reformular do ponto de vista da apresentação, para o conhecimento das duas matérias ficarem primeiro, antes do mérito dos dois recursos. No meu voto está separado, eu separei o recurso da Fazenda, do contribuinte depois da Fazenda, mas a análise está ali, a gente tem que realocar para também, como o Alexandre aqui, estou apanhando um pouco nesse formato do conhecimento. Eu havia proferido voto no sentido de conhecer ambos os recursos na esteira dos despachos de admissibilidade e até em relação ao recurso do contribuinte, pelo exame realizado pelo relator originário, né, anterior, o relator Flávio, que foi apresentado ao colegiado na oportunidade da resolução 91.00057. Então, eu conheci o recurso, entendendo que ficou caracterizado o dissídio tanto no recurso do contribuinte quanto no recurso fazendário. No curso da leitura do voto do mérito, a Edeli achou que poderia ter alguma questão relacionada ao conhecimento e pediu vista. Então, eu creio que ela pode explorar, né, Edeli, não sei. Então, só resumindo, exatamente, conselheiro, foi vista para a conselheira Edeli, convertida em coletiva, né? O senhor tinha votado para conhecer ambos os recursos e, no mérito, negou já antecipou seu resultado de julgamento aqui, conforme a ata da sessão anterior, né? Negar provimento ao recurso do contribuinte e dar provimento ao recurso da PGFN. Nesse ponto, o pedido de vista. Os demais conselheiros não se pronunciaram quanto ao conhecimento, que a doutora Edeli já justamente pediu a vista nessa vertente do conhecimento. Então, conselheira Edeli, só está com a palavra. Coloquei declaração de volta lá na pasta. Na concepção do artigo 63, parágrafo 5º do anexo 2 do RICARF, né, que permite a reapreciação, né, das questões preliminares por ocasião do novo julgamento, depois que o processo retorna de resolução. Aí fui confirmar se os paradigmas sustentavam a divergência, e aí fiz um resuminho da acusação, e a discussão em cima do fomentar, da segunda fase do fomentar, né, se a fiscalização, a verdade, a divergência, ela vai, como o primeiro paradigma do mesmo benefício, também da segunda fase do fomentar, né, a discussão me pareceu bem centrada no alcance da acusação fiscal, né? O recorrido decide que era cômoda a situação da contribuinte de que poderia dispor do prazo de 20 anos para prestar as informações sobre a destinação dos recursos obtidos pela liquidação antecipada do financiamento, né? Então, que esse incentivo, por ele ter essa formatação, que colocava um prazo sem exigência de maiores formalidades para a comprovação da destinação desses recursos, que isso era suficiente para caracterizá-lo como subvenção de custeio, né, para afastar a classificação como subvenção para investimento. E o 14.02.002.207, analisando as mesmas circunstâncias,
ele entendeu que, por ter essa previsão, a fiscalização é quem deveria verificar como se deu a destinação desses valores para investimento. Quer dizer, a fiscalização deveria dizer se não houve a destinação desses valores para investimento antes de desclassificar, né, a subvenção. Então, para mim, o 1402.002.207, ele é bem patente a divergência, né? São o mesmo incentivo, mesma fase, e as conclusões são divergentes. Agora, o 108.097.67, o que acontece? Ele é pró-Bahia, né? E tem uma discussão, a acusação fiscal seria de que os benefícios não estão atrelados contratualmente à aquisição de bens do ativo imobilizado na montagem e ampliação de empreendimentos, traduzindo subvenção para capital de giro. Então, aquela interpretação bem restrita do que é o investimento. E aí, o paradigma traz lá a questão de que tem projetos, né, atos reguladores do benefício e projetos vinculados a eles, né, para investimento, e essa decisão do paradigma, inclusive, ela foi mantida aqui na primeira turma, pelo Acórdão 1094, de relatoria do conselheiro Alberto, e ele coloca aqui a existência de um protocolo de intenções que vincula investimentos de pelo menos 60 milhões de reais no complexo industrial. Então, a gente está tratando de um investimento de características de um ato concessório nesse segundo paradigma, com exigências diferenciadas, né, que afetam aí a decisão quanto à classificação como subvenção para investimento. E é por isso que eu vou acompanhar o conselheiro Matosinho pelas conclusões, porque para afastar o segundo paradigma, 108.097.67. Acho que só o primeiro tem similaridade suficiente para caracterizar o dissídio. E em relação ao recurso da Procuradoria, conheço multa isolada concomitante, né, litígio recorrente. Então, só essa ressalva de acompanhar pelas conclusões, afastando 108.007.097.67. Ok, considera Lívia como voto conhecimento? Engraçado. Eu tenho a visão exatamente contrária. Eu aceito o 108, porque ele afirma lá, ele vai na questão da destinação, mas ele fala assim, mas se eu cumprir o requisito de manter em reserva, isso é o intuito do poder público de estimular. Ele está discutindo o que é o intuito, e ali ele fala, mantido na conta reserva de patrimônio líquido, para mim é o intuito do poder público de estimular, então não está caracterizado o benefício. Então eu vejo o 108 como contrapondo o recorrido, e não vejo um 402 contrapondo o recorrido. Talvez eu e a dele tenhamos uma percepção diferente do que é o recorrido, porque a gente chegou a conclusões exatamente opostas, né? Mas então eu acompanho pelas conclusões para aceitar para não aceitar um 402 e aceitar o 108. A Fazenda a senhora conhece? Um 402 eu entendi que ele vai ele atesta que os requisitos legais foram cumpridos, mas vai na linha de vício da acusação quanto à aplicação dos recursos. Então ele só vai olhar a aplicação dos recursos, e o caso nosso não está acusando isso. Eu estou entendendo que é no contribuinte que a senhora está falando, né? Isso, recurso do contribuinte, sim. Eu não entendo, é porque está picotando para mim. Contribuinte, a senhora acompanha do lado ao contrário da doutora Edeli. Ela está perguntando da Fazenda, que eu não estou ouvindo direito. Acompanho integralmente. Acompanha a Fazenda, tá. Deve ter tá muito ruim para mim. Tá, desculpa, deve ter alguma coisa. Agarrando. Mas vamos lá. Eu ouvi. Doutor Fernando. Presidente, eu vou acompanhar o voto pelo conhecimento do relator, pelas conclusões também, porque, lendo aqui as considerações da conselheira Edeli, também acabei concordando que o segundo paradigma se afasta aí do tema e da abordagem que foi dada no recorrido. Então, acompanho o conhecimento pelas conclusões. Da PGFN, eu só acompanho. Como é que são? Da PGFN integralmente. Vamos fazer assim separado.
São 2 recursos. Conselheiro Tozelli, como o senhor vota? Presidente, acompanha o relator para os 2 recursos. Ok. Conselheiro Alexandre, como o senhor vota? Eu também vou acompanhar o relator tanto no recurso da Fazenda quanto no recurso do contribuinte. Ok. Conselheiro Caio, como o senhor vota? Eu acompanho a divergência da doutora Edeli. Ok. Para a Fazenda, o senhor conhece? Ok. Bom, Sim. eu também acompanho a divergência da doutora Edelia, para a Fazenda eu conheço. Então, ficamos no recurso da Fazenda, conhecido por unanimidade, aí não teve nenhuma questão de conclusões. E quanto ao contribuinte, conhecido por unanimidade pelas conclusões Edeli, Fernando, Caio e Andréia, é isso? E a doutora Lívia foi por conclusões distintas, certo? Agora, Matosinho, como foi 4 e eu estou nessa conclusão, acho que você pode a questão do paradigma, porque eu não sei se a Edeli vai fazer a declaração de voto, que a gente acompanha. Edeli dever, tudo bem. Tá. Então, ok. Então, passamos para o mérito. Ok, presidente. De qualquer maneira, eu posso fazer um registro no final dizendo que, né, a maioria, por qualidade, se posicionou apenas com relação ao primeiro, né? Mas fiquei feliz tem que fazer, Matosinho. Não é pode, tem de fazer. Os 2 entenderam que o outro também estava, assim, pelo menos o voto ficou completo. Ok. Então, deixa eu voltar aqui para o voto. Bem, eu iniciei aqui, vou poupá-los da leitura, com uma breve análise feita pelo conselheiro Flávio sobre o lançamento em si, o projeto Fomentar, né, estão destacados em amarelo aqui na transcrição que eu fiz da resolução, mas basicamente ele repete ali o que foi a autuação e a discussão em curso. Depois ele vem e fala sobre o parecer normativo, né, CST, que estabelecia algumas condições, também tece considerações sobre o RTT, mas não tem relevância para o deslinde da questão aqui, né, a mudança no regramento da Lei 11.941/2009, que era facultativa, então, em 2008 e 2009, né, e passou a ser obrigatória para 2010. Com relação ao parecer normativo, ele traz aqueles requisitos que o parecer exigia. Então, dizia que, na interpretação, né, para a subvenção do investimento, deveria ocorrer cumulativamente que os recursos a serem transferidos seriam com o objetivo de auxiliar a pessoa jurídica não em suas despesas, mas na aplicação específica em bens ou direitos, para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Seria exigida uma perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado, que não bastaria o ânimo, mas também a efetiva e específica aplicação da subvenção nos investimentos, e que o mero registro contábil em conta própria de reservas de capital não seria suficiente para, por si só, caracterizar como subvenção para investimento. Então, faz essa análise, né, uma análise que era o que predominava na discussão dessa matéria. Não obstante toda essa análise, o relator ponderou que a questão ganhou novos contornos com a aprovação da Lei Complementar 160, que inseriu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973. Destacou ele aqui, esse trecho, a partir da inserção dos parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da 12.973, tornou-se vedada qualquer exigência para fins de reconhecimento da subvenção de investimento alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS, distintas daquelas que constam no caput, no caso do dispositivo do artigo 30. Primeiro, intenção do Estado de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Segundo, o registro em reservas de lucros. E mais, essa vedação se estende aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Na oportunidade, então, constatou-se que o contribuinte tinha já apontado essa circunstância da existência do depósito, do certificado de registro, lá junto ao CONFAS, e foi convertido em diligência. Então, eu passo aqui a leitura a partir da página 22.
Face tal circunstância, o processo foi convertido em diligência para que o contribuinte promovesse a juntada da comprovação de cumprimento pelo Estado de Goiás dos requisitos firmados nas cláusulas 2ª, 3ª e 4ª do convênio ICMS 190/2017. O contribuinte juntou aos autos o certificado para fins de comprovação. Por solicitação da douta PFN, os autos foram remetidos à unidade de origem para que fosse examinado o certificado e verificado se contemplava todos os atos normativos dos benefícios fiscais, acompanhado da correspondente documentação comprobatória, incluindo nesse rol o benefício discutido nestes autos. De acordo com a informação SAORT da DRF Anápolis, o certificado contempla os atos legais que dão suporte aos incentivos discutidos nos presentes autos. Como bem observado pelo conselheiro Flávio Franco Correia, a partir da inclusão dos parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da 12973, as únicas exigências para fins de reconhecimento da subvenção de investimento alusivas a benefícios fiscais relativos ao ICMS são as que constam no caput: intenção do Estado de estimular a implantação e expansão do empreendimento e registro em reservas de lucros. E isto se aplica aos processos ainda não julgados. A fiscalização não questionou o registro dos valores de reservas de lucros em conta de reservas, mas apenas a natureza do incentivo dado pelo Estado de Goiás. Assim, incumbe analisar a natureza da subvenção concedida de acordo com a legislação estadual. A autoridade fiscal traz no TBF um breve histórico, a citação da legislação sobre o incentivo instituído pelo Estado de Goiás por meio da lei estadual que criou o projeto Fomentar, com vista à implantação e à expansão das atividades que promovem o desenvolvimento do Estado de Goiás. E aí ela traz, a partir da Lei Estadual 9.489, os principais pontos da lei, né, destacando em negrito alguns aqui, no artigo 4º, que os recursos do programa serão destinados ao fomento de atividades industriais, preferencialmente do ramo agroindustrial e de empreendimentos públicos estaduais. Nessa etapa, consistia no empréstimo de 70% com recursos orçamentários previstos no orçamento do Estado, um montante equivalente ao ICMS devido pelo estabelecimento industrial do contribuinte. O apoio financeiro às empresas enquadradas no programa será representado prioritariamente pelo empréstimo previsto no artigo. Na sequência, a autoridade fiscal descreve o novo incentivo criado por lei estadual que passou a permitir a liquidação antecipada dos contratos de financiamentos firmados com o recurso do Fomentar, que resultaram na constatação das infrações apontadas no caso concreto. Então, ele traz aqui a Lei 13.436, que dispõe no parágrafo 1º que os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado, Fomentar, poderão ser mensalmente objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada. Destaca que os contratos de financiamento serão cedidos mediante leilão. Destaca o parágrafo 1º que a pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo poderá aplicar o montante, poderá aplicar o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato firmado com o mesmo fundo, representado pelo seu agente financeiro, na ampliação ou modernização do seu parque industrial dentro do prazo máximo de 20 anos. Esse dispositivo, posteriormente, foi modificado apenas para modificar o verbo ali, em vez de poderá aplicar, pela redação conferida pela Lei 15.124, de 2005, passou a dispor que aplicará o montante. Aí, posteriormente, a Lei 15.518 veio um novo dispositivo dizendo que poderá ser deduzido do valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa aprovado pelo Fomentar ou pelo Produzir, para efeito de cumprimento, então, desse investimento. E, por fim, também traz um novo parágrafo em que dispõe que o cumprimento das obrigações assumidas no projeto inicial e subsequentes do Fomentar, a pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo de um desses programas fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás. Também, o parágrafo 2º dessa lei dispõe que esse montante a que se refere o parágrafo 1º, esse desconto, é considerado subvenção para investimento. Em sua análise do novo incentivo, criado pelo Estado de Goiás, a autoridade fiscal apontou
que a lei estadual contém elementos dos quais possivelmente o sujeito passivo se baseou para não considerar como receita o montante perdoado de sua dívida ao financiamento fomentado. Assim, destacamos alguns pontos importantes no seu artigo 1º para que possamos, mais adiante, mostrar que a mesma vai de encontro à legislação federal que trata da matéria. Então, aqui ele vai apontar exatamente essa disposição legal, que esses dispositivos que estavam negritados, especialmente o parágrafo 1º do artigo 1º, em que esse novo incentivo facultava inicialmente a aplicação no parque industrial, né, a ampliação e modernização do parque industrial, no prazo de 20 anos. Posteriormente foi modificado e foi considerado isso pelo Estado, né, na lei, como subvenção para investimento. Posteriormente, essa expressão poderá aplicar foi substituída por aplicará, ou seja, para esse determinar. No entanto, a própria Lei 15.518 veio e dispôs que poderá ser deduzido desse montante a ser aplicado do desconto todo o valor do investimento feito desde a implantação do projeto inicial da empresa no fomentar. E que, uma vez comprovado isso, ela fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás. Destacou ainda que, inclusive, pessoas jurídicas que adquirissem direitos creditícios do fomentar na condição de investidores teriam direito à mesma subvenção, né, ao mesmo benefício. Então, como é um leilão público, poderia ser adquirido por terceiros que nada tinham a ver com investimento. Ainda analisando a natureza dos incentivos, a autoridade lançadora trouxe as seguintes observações. Que o regulamento de imposto de renda faz referência às subvenções concedidas, uma é aquela utilizada por custeio, computada na apuração do lucro operacional, e a outra para ampliação, implantação ou expansão de empreendimento econômico, que não é computada no lucro real. E aqui ela faz aquela clássica análise sobre os tipos de subvenção. Verifica-se que, sob a ótica da legislação de imposto de renda, não basta o ânimo de subvencionar para investimento, quando se efetiva a específica aplicação, ainda na ótica anterior. No presente caso, não se vislumbra as características necessárias para o benefício concedido seja considerado subvenção, por lhe faltar o sincronismo entre atenção e ação, haja vista parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 3.436, a contar da data da realização, para que o contribuinte destine seus recursos à realização do investimento, faltando vinculação e estrita correspondência entre os benefícios auferidos e o destino desses recursos. Aplicando suas conclusões ao caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que o incentivo concedido, desta feita pela quitação antecipada do financiamento junto a fomentar, com perdão parcial da dívida, não se caracterizaria como subvenção para investimento, mas sim para custeio. Então, a conclusão da autoridade fiscal, exposta aqui também, acho que tem algum ponto específico para a leitura. Acho que 32.5. Vale ressaltar que existem claramente dois momentos distintos. No primeiro, a empresa adere ao financiamento do fomentar, com condições bastante favoráveis, apresentando para isso um projeto de incremento de suas atividades industriais. Algum tempo depois, lhe é dada a possibilidade de liquidar esse financiamento antecipadamente com desconto. Nesse segundo momento, não podemos concordar que o desconto concedido seja considerado subvenção para investimento, sem que se exija um novo projeto que, ao menos, expanda o empreendimento beneficiado. A reutilização do projeto antigo, já empregado para obtenção do financiamento, é incompatível com o disposto no artigo 443, descaracterizando a subvenção. Os leilões ocorrem com certa previsibilidade, portanto, a empresa já sabe com antecedência que não precisarão pagar boa parte do financiamento e que não precisarão vincular a receita obtida, perda de dívida, a gastos efetivos para a expansão de seus empreendimentos. De nada adianta a lei estadual dizer que um benefício é uma subvenção para investimento sem garantir que existam os requisitos para tanto. Então, ele conclui aí nesse sentido. Conforme já registrado, a questão posta se insta a identificar se, no presente caso, está caracterizada a intenção do Estado de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Essa discussão, mesmo abstraindo-se a comprovação da realização de investimento pela empresa subvencionada, não é tarefa simples, revela pelos inúmeros casos discutidos sobre a matéria, posto que nem sempre os dispositivos legais e normativos instituidores desses programas de incentivo são claros quanto aos compromissos de investimento que devem ser efetivamente assumidos e os longos períodos de validade dos benefícios que, em regra, superam largamente os valores que seriam
mesmo em tese, investidos. A intensa guerra fiscal entre estados da federação, com vistas à atração de investimentos regionais, fez com que grande parte desses estados oferecesse vultuosos benefícios para a implantação desses investimentos em suas fronteiras, abrindo mão de receitas como o ICMS, mediante créditos presumidos, financiamento subsidiado dos valores devidos e facilidades e descontos na sua quitação. Assim, as grandes empresas nacionais e multinacionais passaram praticamente a cobrar dos estados para que se instalassem em seus territórios, ou para se instalar, melhor, oferecendo em troca a criação de empregos e atividade econômica dela decorrentes. As contrapartidas oferecidas pelos estados, além da cessão de áreas próprias e infraestrutura, importaram enormes renúncias fiscais que, como dito, superavam em muito os valores investidos. Além disso, muitas vezes, para a própria manutenção dos investimentos já instalados em seus territórios, é exigido dos estados novos benefícios, ainda que sem contrapartida de novos investimentos ou com compromissos apenas de ampliação ou modernização. Esse modelo capitalista, que ao mesmo tempo propugna a não intervenção do Estado na economia, exige dele subsídios que, extrapolando em muito os investimentos privados feitos, servem muitas vezes tão somente para financiar seus custos e engordar seus lucros, e não para subsidiar o investimento feito, sugando mais e mais os cofres públicos em prol do lucro privado. Em tese, a Lei Complementar 160, de 2017, ao incluir os parágrafos 4º e 5º ao artigo 30 da 12973, visou eliminar as discussões relacionadas à natureza das subvenções concedidas pelos estados com base em incentivos fiscais e financeiros relativos ao ICMS, tratando-as todas como subvenção para investimento. Na prática, persiste a necessidade da análise das disposições legais que instituíram os incentivos e ou dos atos concessórios dos incentivos, com vista a aferir a intenção do ente subvencionador. Assim passo a análise do caso. A Lei Estadual 13.436, de 98, que implantou o novo benefício, originalmente não estabeleceu novas condições de investimento para adesão ao projeto, ao mesmo pelas empresas que já se beneficiaram dos financiamentos, subsidiados pelo projeto Fomentar, condicionando apenas a realização de investimentos fixados decorrentes dos projetos objeto dos respectivos contratos, nos termos do regulamento Fomentar, artigo 1º, inciso 4º. Apenas as leis que promoveram alterações subsequentes do novo incentivo criado passaram a prever, parágrafo 1º do artigo 1º, que os descontos obtidos com a liquidação antecipada dos contratos, primeiramente, poderiam ser aplicados na ampliação ou modernização do seu parque industrial, incentivado dentro do prazo máximo de 20 anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. Posteriormente, nova alteração do dispositivo passou a determinar a aplicação na ampliação ou modernização do parque instalado no prazo de 20 anos, substituindo a expressão poderá aplicar por aplicará. Mais adiante, nova alteração legal, por meio do artigo 3º da Lei 15.518, com vigência em 10 de janeiro de 2006, dispôs que do montante a ser aplicado nos termos desse parágrafo, poderá ser deduzido o valor dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da empresa aprovado pelo Fomentar ou pelo produzido. Por fim, com base no artigo 4º da Cidadã Lei, passou a dispor que, com a incorporação ao capital social da empresa do montante mencionado nesse parágrafo e o cumprimento das obrigações assumidas nos projetos inicial e subsequentes, aprovado pelo Fomentar, a pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo fica desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás. Ou seja, ao fim e ao cabo, a lei que instituiu o novo incentivo não condicionou a realização de qualquer investimento novo por parte dos beneficiários. Por outro lado, poder-se cogitar que, na verdade, trata-se de um novo benefício em face dos compromissos de investimento já assumidos pela empresa no projeto Fomentar, uma vez que exigia a manutenção do compromisso de realização daqueles investimentos fixados no projeto. E ainda, pelo fato de dar-se como satisfeita a condição com o cumprimento das obrigações assumidas no Fomentar e a incorporação da reserva ao capital social. Registre ainda que o parágrafo 2º do artigo 1º, introduzido pela Lei 15.046 de 2004, dispôs que o montante referente ao desconto obtido é considerado subvenção para investimento, podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica beneficiária. Não obstante, o disposto no dispositivo acima referido, a mera autoproclamação do incentivo como subvenção para investimento não tem o condão de dar-lhe a roupagem jurídica, a menos para fins fiscais, se não atende ao dispositivo da legislação de regência. Com efeito, tanto o artigo 38, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1598 de 77, que regia a matéria ao tempo dos fatos apurados, como o artigo 30 da Lei 12.973, determinam que podem ser excluídos da determinação do lucro real as subvenções para investimento
inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ora, não se pode sair da Lei 13.346, que concedeu benefício pela liquidação antecipada dos contratos de financiamento do Fomentar, com deságio, qualquer objetivo de estímulo à implantação de novos investimentos, ou mesmo a expansão dos empreendimentos econômicos já existentes, tanto que não se exige a formalização de qualquer ato concessório com a fixação de contrapartidas. Mesmo com as alterações introduzidas em seu texto a partir de 2004, que em tese apontaria para a necessidade de aplicação dos montantes equivalentes aos descontos obtidos em ampliação e modernização do seu parque industrial num prazo de 20 anos, foram posteriormente desfeitas, de sorte que o mero cumprimento das condições do projeto aprovado no âmbito do Fomentar desonera a empresa beneficiária de qualquer comprovação perante o Estado de Goiás. Dessa feita, entendo que o subsídio concedido tem nítido caráter de subvenção para custeio das atividades no empreendimento já estabelecido mediante a concessão de descontos na quitação de financiamentos obtidos no âmbito do projeto Fomentar, com este não se confundindo. Assim, deve integrar o resultado tributável do IRPJ. No tocante aos reflexos sobre as contribuições sociais, CSL, PIS e COFINS, inaplicável ao caso disposto do artigo 21 da Lei 11.941/2009, invocado no recurso especial pela recorrente, uma vez não caracterizada a subvenção para investimento, referida no artigo 18 da mesma lei, devendo ser mantida em suas bases de cálculo. Sobre a alegação de que o decreto 5.442/2005, que reduziu a zero as alíquotas ao PIS e COFINS sobre a receita financeira, então está correto o procedimento fiscal considerou tais valores como outras receitas operacionais e não como receitas financeiras, dado o caráter de subvenção para custeio. Assim, considerando que a empresa está submetida à apuração das contribuições sociais pelo regime não cumulativo, tendo em vista o disposto no artigo 1º da Lei 10.637 e também da Lei 10.833/2003, que estabelece a base de cálculo dessas contribuições, há que se manter os valores na base tributável. Cito as leis aqui. Esse entendimento consolidado na jurisprudência da terceira turma da Câmara Superior, como escolhe do voto do conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, no acórdão 9303/004.411, que eu transcrevo. Inclusive a emenda. No mesmo sentido, cito mais alguns acórdãos aqui, também da Câmara Superior. Isso tudo nessa parte final em relação às contribuições sociais. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Leio o voto do outro recurso, vamos dividir a... Vamos votar primeiro esse, que aí vamos ver. Tá. Vou votar primeiro esse. O conselheiro Edelia. Acompanhar o relator pelas conclusões, queria fazer uma sugestão especificamente em relação aos reflexos de PIS/COFINS, Matosinho. Eu acho que não devemos apreciar outros aspectos de mérito, como foi feito no seu voto, porque a divergência foi só para caracterizar, para definir sobre a caracterização desses valores como subvenção de investimento ou custeio. O acórdão recorrido, ele traz, inclusive, outras análises para dizer da inaplicabilidade da alíquota zero sobre esses valores, que seriam classificáveis como perdão de dívida. Então, uma vez definido que se trata de subvenção para custeio, os outros argumentos para manutenção do PIS e da COFINS, para eles serem discutidos aqui, penso a contribuinte deveria ter deduzido divergências subsidiárias, né? Então, em relação a essas, ela pode se aproveitar da exoneração desses valores se prevalecer o entendimento de que se trata de subvenção para investimento, e aí talvez afaste tudo. Entendi. Mas nessa premissa de subvenção para custeio é restabelecido por ausência de divergência para apreciar os outros fundamentos subsidiários. Entendi, eu vou modificar, Edelia, você tem razão. Eu estou embarcando no pedido subsidiário do contribuinte. Pedido tem que... Conselheiro Caio, desculpa, pode concluir. Pode falar, conselheiro Caio. Desculpa. Não, aqui agora, pelo que eu entendi, o doutor Matosinho ele vai tirar essa parte da jurisprudência da terceira turma, né? Não, porque o que eu ia dizer é que eu fiz uma pesquisa recente para o meu voto
E, na verdade, o resultado foi o oposto da jurisprudência trazida pelo doutor Matosinho, porque, na verdade, existem pequenas nuances que a data da declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 3º, a vigência da 10.833 e da 10.687 e da implementação da 11.638. Então, você tem que olhar muito bem o fato tirador, porque a depender da data do fato tirador e da composição da terceira turma da superior, ela vota de um jeito em relação às subvenções, seja de investimento de custeio, irrelevante, de forma irrelevante, para o PIS/COFINS não cumulativo. Então, mas como isso vai ser retirado, eu deixo esse debate para o próximo caso, tá bom? Ok. A conselheira Edeli, pode... Cortei. Finalizando, né, eu acompanho o conselheiro Matosinho, né, já votamos aqui nessa turma o Provinha FDI, que não tinha condicionamento à aplicação em investimentos. Esse caso aqui é um pouquinho, já votamos positivo em Intelbras, que são os investimentos lá do estado do Paraná, que se admite como que os atos concessórios estão condicionados a condutas consideradas como de investimento para fins de aplicação no processo produtivo básico e pesquisa e desenvolvimento, se entende isso como investimento. Então, me submeti ao entendimento da primeira turma e acompanhei para considerar essas subvenções como de investimento. E aqui o que temos é um ato que, na minha concepção, na mesma linha do conselheiro Matosinho, né, basicamente a indicação genérica, sem exigências específicas ou controle estatal, de que os valores serão aplicados em investimento, não se prestam como para classificar o ato como condicionado à conduta considerada como de investimento. Então, essa exigência, ela permanece depois da Lei Complementar 160, né? Os termos do artigo 30 da Lei 12.973 pouco se distingue do expresso no artigo 38, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1.598. Então, sob essa premissa que já apliquei no Provin FDI, entendo, acompanho aqui o relator, com a retirada dessa ressalva de PIS e COFINS, eu acompanho na íntegra para negar provimento ao recurso especial da contribuinte. Conselheiro Fernando. Uma dúvida, né? A gente está considerando aplicável a Lei Complementar 160, né? Ainda há esse entendimento de que a gente precisa avançar, precisar dos concessórios, ou a lei dizendo lá, prevendo que o objetivo dela ampliação, modernização, empreendimento econômico seria suficiente, ou a gente não estaria indo contra o que diz a Lei Complementar 160? Eu, sinceramente, estou com dúvida. Roseli, Caio e depois Edeli. Pois é, eu achava que a lei complementar ela tivesse sido criada justamente para não mais termos esse tipo de discussão. Me parece que o parágrafo 4º, especificamente os 5º, na verdade, era que a interpretação, pelo menos que eu faço, é agora esses incentivos fiscais que estão relacionados ao ICMS, eu, lei, já considero-os como subvenção para investimento. E aí, o que eu acho interessante é que o voto que faz pela resolução, ele dá isso a entender. Óbvio que nós não estamos na cabeça daquele colegiado, porque se não fosse assim, nem seria necessária a resolução, porque, em tese, a lei complementar não teria alterado nada nessa seara. Então, o que me incomoda um pouco aqui é justamente, né, entre aspas, com todo respeito, ressuscitar os mortos, porque me parece que esse assunto já estaria, ou deveria estar morto. E aí agora é como se não fosse uma presunção, é como se fosse uma definição pela lei. Olha, aqueles incentivos fiscais de ICMS acabou, não vamos mais discutir, tem muito contencioso, agora eles são assim e isso retroage. Por isso que eu achava até então que a discussão ia ser só em torno
do cumprimento ou não dos requisitos ali para fazer jus quando não tinha sido objeto de convênio, que é a maioria dos incentivos. Então, Fernando, eu também fiquei um pouco surpreso, mas respeito, porque o voto está muito bom, mas eu acho que nessa altura do campeonato, eu acho que com a devida vênia, o Matosinho foi muito além do que deveria, porque a discussão já morreu na própria lei. É esse meu entendimento por hora, presidente, que eu queria colocar aqui para debate. Ok, Caio, depois Edeli. Igualmente, com a devida vênia ao Matosinho, que acabou virando igualzinho, eu entendo que aqui houve uma questão, inclusive, de competência, que foi retirada do julgador. Eu entendo que depois da edição da Lei Complementar 160, o Executivo, qualquer membro do Executivo, seja autoridade julgadora ou autoridade fiscalizatória, ela não tem mais a competência de promover a verificação de requisitos ou de fazer aforamentos, interpretações da lei. Então, seja a lei boa ou ruim, eu acho que essa é a questão. Ainda que a gente discorde da lei, discorde dos efeitos da sistemática, do engordamento dos lucros da iniciativa privada por capital público, o fato é que foi aprovada a lei complementar e ela deu, acho que o Tozelli ficou tentando buscar, eu acho que no fim, Tozelli, o que ele fez uma ampliação de conceito muito grande. Então, a gente tinha um conceito de subvenção de investimento que era assim, depois veio até, né, o CST 1978 e deixou mais assim, era quase um buraquinho de agulha, aí veio a Lei Complementar 160 e fez basicamente isso com o conceito de subvenção de investimento. E basicamente basta o ente subsidiante, né, subvencionador, olha, eu estou lhe concedendo este benefício para o seu desenvolvimento. Então, acho que não cabe aqui, já registrando, ainda que esse é o problema de votar por último, vocês sabem o quanto me incomoda, eu já registro aqui não só minha homenagem ao voto do Matosinho, mas a discordância do mesmo, no sentido de que eu entendo aqui que, uma vez que o Estado de Goiás teve a intenção, porque é aquela coisa, né? A sua intenção pode ser uma e a ação pode ser outra, e é exatamente isso, a gente não verifica aqui a ação, qual é o efeito, como funciona. Então, nesse caso, eu tento discordar do Matosinho. Obrigado pela palavra, pelo tempo. Bom, vamos lá, conselheira Edeli, depois conselheiro Matosinho. A construção eu já apresentei no processo da positivo. O parágrafo 4º do artigo 30, ele finaliza dizendo, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas nesse artigo. E o artigo 30, o caput, ele vai dizer que a subvenção deve ser concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Então, não há mais entendo que não é mais cabível a exigência em aplicação em ativo imobilizado, sincronismo, né? Essas discussões, para mim, elas caem com o dispositivo legal. Agora, há um espaço interpretativo aí, uma dúvida que, para mim, é razoável e que eu suscito, invoco nesse voto, o concedido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico é uma locução que aceita interpretações. Essa interpretação o conselheiro Caio defende, e na minha linha é preciso a exigência de contrapartida, né? Sem fixação de contrapartida, e aí o Provin FDI ele é mais gritante, porque ele não tem exigência nenhuma de aplicação, e aqui se diz, olha, você tem 20 anos para fazer alguma coisa com isso, né? Sem estipulação de controle, sem destinação específica. Então, dentro dessa possibilidade interpretativa aqui do dispositivo, eu penso que da forma como foi concedido aqui esse perdão de juros, né,
a vinculação que se faz aos 20 anos de um dia você colocar isso em algum lugar, para mim não pode ser entendida como estímulo à implantação e expansão de empreendimento econômico, né? Sem nem mesmo se dizer qual seria a finalidade de aplicação sem estabelecer nenhum instrumento de controle. Então, entendo que estou respeitando o parágrafo 4º e verificando se as condições, aqui na literalidade, se os requisitos ou condições desse artigo estão cumpridos. Entendo que não está cumprido o caput do artigo 5. Matosinho, depois Fernando, e eu não sei se o doutor Caio ainda quer falar, porque está com a mãozinha levantada. Tá. Então, Matosinho e Fernando. Então, só para, em função do quanto comentado, eu também, quando veio a lei, a minha leitura foi essa. Passaram radical, acho que a gente julgou na turma ordinária até, assim, bastante tranquilamente, né? Entendendo que passou-se a borracha, né? Mas o próprio voto, apesar da observação feita aí pelo Toseri, acho que até o patrono mencionou, ter ido buscar esses atos, se você olhar, o Flávio, ele pontuou, sobraram 2, a gente tinha 5, sobraram 2 exigências, uma que era a intenção do subvencionador, né, que tem que estar explicitada, e a outra é a reserva da subvenção nas contas lá de reservas de lucros. Então, essa primeira parte estava atendida devidamente. Bem, podia se discutir, não, mas ele podia ter, então, já feito esse exame. Aí, né, não posso entrar não temos como recuperar a ideia do relator. Mas, de qualquer maneira, era uma discussão com outro colegiado, né, e o relator era outro. Só ressaltar que, assim, para além dessa questão de um prazo incerto aqui, eu acho que até, se tivesse um prazo, mas tivesse pelo menos você vai ter que aplicar, eu entenderia até que está cumprido. Você vai ter que aplicar no prazo de 20 anos. Eu não ia atrás nem de se ele aplicou, se quanto recebeu e tal. Me parece que a coisa ficaria mais resumida à intenção dele. No caso aqui, me parece um desdobramento de algo que já existia, que veio graciosamente. Ele não teve que fazer mais nada. E a lei falou, a primeira lei nem disse nada, disse, olha, podem liquidar. Liquidem aí que vocês têm 90% de desconto. Ótimo. Depois alguém falou, precisava colocar alguma coisa aqui. Aí depois poderá. Poderá aplicar no investimento. Depois veio aplicará, mas depois logo na sequência diz aplicará, mas aplicará não é bem aplicará. Se você aplicou já, você não precisa aplicar. Então, na prática, voltou à redação original. É essa conformação específica, né? Eu espero que não pegar tantos casos, porque seria muito mais simples julgar, né? Dizer assim, passamos uma borracha, o Congresso é soberano, a gente tem que respeitar, né? Mas dentro do teor da lei, nessa linha que a Ideli colocou, e até o Flávio já tinha apontado esse caminho, né? Essas duas condições, intenção do Estado de estimular a implantação e expansão. Não se observa nesse caso. Com devida venda, sim, eu respeito, eu entendo. Eu também entendo essa lei como, vamos passar uma borracha. Né? Talvez devesse ser mais explícito, então, né? E olha, tudo que foi concedido é subvenção. Né? Diz, não precisa observar nenhum outro requisito, exceto o do caput. Então, ele deu uma margem de requisitos que a gente tem que avaliar. Posso estar equivocado quanto à minha análise, mas, assim, que a gente permanece com a margem obrigatória de avaliação, eu acho que permanece. Com respeito, assim, eu sabia que essa assunto não ia ser fácil. Não foi fácil para mim para julgar, foi bem difícil. Mas, só para complementar. Conselheiro Fernando, e vamos iniciar a votação. Não, presidente, deixar claro assim também, eu entendo também que a questão da intenção do ente subvencionador foi mantido pelo legislador. Isso até eu vejo que a Receita Federal editou uma solução de consulta mais recente, 45, que eu não divirjo dela, talvez pela forma de eu interpretá-la, né? Então, eu vejo que uma coisa, né, uma interpretação é concedida como estímulo à implantação, se a lei tem aquele objetivo.
A outra é se efetivamente o contribuinte cumpriu, né, aquele estímulo. Então, como o legislador utiliza a palavra concedido como estímulo à implantação, eu olho aqui e falo, bom, né, se ele efetivamente implantou ou não, era o que eu fazia lá antes da Lei Complementar 160. Aí eu ia observar aí os prazos, mas quando eu vejo que o legislador, na lei, né, e aí o Matosinho bem disse, né, ele foi alterando ali, em 2005 ele colocou, aplicará o montante, né, ele trocou para aplicará, né. E tem um histórico aqui, essa lei, né, primeiro era um empréstimo, e pegava 70% do ICMS e devolvia como empréstimo, e depois, em determinado momento, ele falou, ó, quer fazer uma quitação antecipada? Foi aqui que veio a questão. Só que quando ele teve o empréstimo, ele já era vinculado, em tese, a alguma aplicação, né, na expansão do empreendimento. Depois veio aquele perdão de dívida, que foi ali que a fiscalização considerou, né? Só que ali mesmo nos dispositivos transcritos no voto do Matosinho, diz que mantidas as obrigações. Então, por isso que eu acho que quando ele diz, olha, descontado o que eu já apliquei desde o início, porque desde o início se imaginava que ele colocaria todo aquele valor em investimento, né? Então, se ele investiu ou não, é uma questão que eu me sentiria à vontade para analisar antes da Lei Complementar 160, mas eu tenho certa dificuldade de avançar nesses casos em que a lei estadual tem como objetivo, né, a implantação e expansão do empreendimento econômico. Ok, vamos lá. Então, conselheira Edeli acompanhou o relator. Conselheira Lívia, como vota? Recurso do contribuinte. Só do contribuinte, né? Em abril, eu li o voto da Petroil, que acabou não sendo parte do acordo, porque a gente parou numa preliminar, né? Mas eu tenho a minha posição sobre subvenções está lá, é muito antes de toda essa discussão. A lei trata de subvenções e doações, e eu não sei por que ninguém vem com essa história da doação, para a gente tentar discutir um pouco mais da doação, porque a lei fala doações e subvenções. Fica todo mundo discutindo subvenção para custeio, subvenção para investimento, mas a lei também inclui doações do poder público lá. E se o sujeito passivo trouxesse para a gente essa discussão sobre doações, seria muito mais fácil, porque a doação não tem condição nenhuma, né? E aí fica com essa questão de subvenção e, enfim, eu acho que a lei trata como subvenção, para resumir só meu voto lá para quem não estava, eu acho que a turma estava, mas a lei tributária trata como subvenção algo que financeiramente não é subvenção, então ela trata como, a lei fala que, ela diz, será tratado como, então tá, será tratado como, mas eu não posso exigir, só porque uma coisa é tratada como, as características daquilo. É a mesma coisa que eu dizer que será tratado como morango, morango deve ser tratado como laranja, e depois que exigir que, não, para ser tratado como laranja, o morango tem que ter a casca alaranjada, senão não vou tratar. Então, você considerar uma coisa como outra coisa, e depois exigir a característica dessa outra coisa que você sabe que não é, que você só equiparou por ficção, e você exigir aquela característica. Eu acho que é a mesma coisa que com a subvenção para investimento. Você exigir a intenção do subvencionador aqui não é, porque é você exigir característica de subvenção para investimento para algo que não é subvenção. Não é subvenção, não é nem para investimento nem para custeio, não é subvenção. Então, mas está lá no meu voto, eu vou fazer de novo a declaração de voto para deixar isso claro. E aí, então, é isso. Então, eu peço, Vênia, para divergir do relator nessa matéria, que eu dou para aumentar o recurso do sujeito passivo. Conselheiro Fernando. Bom, presidente, vamos lá, né? Então, já me manifestei nos debates. Eu acho que depois da Lei Complementar 160 continua, assim, né, a questão do tratamento contábil que tem que ser dado pelo contribuinte e a exigência, então, que a gente tem ali de incentivo ter sido concedido com estímulo à implantação ou expansão de empreendimento, né? E aí eu vou na norma estadual que concedeu esse incentivo e observo qual é o objetivo da lei.
Eu, olhando aqui, eu posso entender que talvez lá no âmbito estadual a questão tenha sido dada de uma maneira muito ampla. Eu não vou nem entrar no mérito que a lei estadual está dizendo que é subvenção para investimento. Aí é uma questão da lei federal, né? Do mesmo jeito que a gente não pode intervir na lei estadual, o legislador estadual não poderia intervir na lei federal. Agora, quando a lei complementar 160 vem e diz, olha, o que eu tenho que olhar é o objetivo da lei estadual, e eu olho que o objetivo da lei, talvez sem controle, né? É estimular a implantação, a expansão de empreendimento. Para mim, isso daí é suficiente, e a gente, com todo respeito a quem diverge, né, a gente vai continuar ressuscitando uma discussão que, aparentemente, a gente já teria superado, né, e vai trazer todo o debate de volta. A gente só não vai para o sincronismo. Então, a gente simplesmente teria tirado um dispositivo que exigir o sincronismo, mas ainda ia ver se efetivamente foi implantado, se a lei tinha controles para implantar, quando eu acho, lendo a Lei Complementar 160, que o objetivo foi justamente acabar e pacificar com esse tema, inclusive de maneira com aplicação imediata para os processos administrativos e judiciais não julgados. Então, com a devida vênia ao conselheiro Matosinho, ao conselheiro Edeli, que já preferiu o voto, eu vou votar com divergência por outros fundamentos da conselheira Lívia, e já manifesto minha intenção de apresentar a declaração de voto, presidente. Ok. Conselheiro Toselli. Presidente, como eu antecipei aqui, essa discussão aí era muito rica antes da lei complementar, justamente pela essa dificuldade de colocar em qual das caixinhas que se custeio ou investimento. É uma missão, para não dizer impossível, quase que impossível fazer isso na prática. E aí, tendo em vista esse numeroso contencioso desse tema, me parece que a lei complementar ela nasceu para acabar com esse conflito. Concordo que a experiência nos mostra que muitas vezes a linguagem do legislador, que era algo para se solucionar, acaba diferindo, se não às vezes criando mais contencioso. Mas aqui o que me conforta é que realmente a regra está no caput. Aí vem um parágrafo e fala especificamente para esses tipos de benefícios, que é onde estão as grandes discussões, que é o de ICMS sem convênio. E aí ele equipara. Eu concordo, tem que manter os demais requisitos. Mas essa norma ela é específica para esse tipo de incentivo que eu coloco da Bahia, Goiás, esses todos que a gente está acostumado. E aí me parece que ainda que essa ressalva é os demais requisitos, notadamente aquela coisa de não usar esse recurso para remunerar sócio, por isso nem a contabilização, mas por trás do conteúdo, de você não tirar aquilo da sua empresa e remunerar sócio via distribuição. Então eu fico bem tranquilo para falar que aqui, nesses tipos de discussão, onde envolve os incentivos fiscais de ICMS, quer queira ou não queira, nós nunca vamos chegar a uma conclusão pela legislação estadual se tem ou não interesse em implementação. Por isso que eu acho que a gente tem que usar essa equiparação que foi feita pela própria lei. Então esse, para mim, o presidente, é o meu argumento principal, fundamental. Mas nesse caso, eu acrescentaria também, com a devida vênia ao conselheiro Matosinho, que teve uma análise muito bem feita, eu concordo que o plano aí não é do depois, é no antes. Nasceu a lei com aquela intenção, e aí me parece que o Fernando, eu me alinho ao entendimento dele, o próprio conteúdo, que a intenção, ele existe. Então, seja pela lei complementar, pela equiparação da lei complementar, seja pelo benefício, quando instituído pelo governo, caía naquela intenção, eu consigo, por esses dois argumentos, acompanhar a divergência, presidente. É como bom. Ok. Conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente. Na verdade, essa discussão que a gente tinha de subvenção de custeio de investimento é uma discussão dificílima, né? As nuances
são muito tênues. Então, a lei complementar, goste-se ou não dela, eu particularmente não gosto, acho que da maneira que foi feita, até porque ela acaba convalidando uma série de benefícios que foram dados contra outra lei complementar, né? Aquela lei de 74. Mas o fato é que ela veio e tentou pôr um fim a essa discussão. E de fato, a leitura do parágrafo 4º ali do artigo da Lei 12.973, ele fala que serão consideradas como de investimento, né, as subvenções de ICMS. Então, o texto da lei faz essa equiparação e eu acho que é difícil que sejam exigidos outros requisitos. Embora seja fato, tal qual o conselheiro Fernando bem pontuou, que surgiram algumas soluções de consulta ao final do ano passado, que repetem o texto da lei, mas aí colocam claramente que tem que ter o cumprimento dos requisitos, né? Então, aqui a gente está numa situação que, goste-se ou não, ao meu ver, tem que obedecer o que está no comando da lei complementar na redação atual do 12.973, então acompanha a divergência. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Como eu já me havia adiantado, já pus tudo que eu tinha para dizer, eu acompanho a divergência igualmente. Ok, eu vou acompanhar o relator. Então, quanto ao recurso do contribuinte, foi dado provimento por maioria vencido. O relator é Edeli Andréia. Então, Fernando, vou pedir para você fazer o voto vencedor, tá? Já que você ia fazer a declaração de voto, já aproveita, tá? Voto vencedor, Fernando Brasil. Vamos ao recurso da PGFN, Matosinho, por favor. Presidente, aqui eu fico com uma dúvida, porque ele só subsistiria se fosse provido esse. Eu não sei se ele fica prejudicado, porque, assim, ou se a gente tem que votar separadamente, confesso que eu não. Né, essa discussão já está posta no colegiado, né, da 4-4, né, então eu voto por dar provimento, mas eu não sei a consequência prática em função do decidido no outro recurso. Pode falar, conselheiro Tozelli. Pediu a palavra, conselheiro Edeli. Pode falar. O presidente, aqui pelo que eu acompanhei, nós somos 5 votos, mas 3 vêm com um fundamento que não é o do doutor Fernando, que é o da equiparação da lei. Então, porque assim, se for o Fernando fazer o voto vencedor, eu manifesto fazer declaração de voto, mas a minha pergunta é, dos 5 votos, nós temos 3 com o mesmo fundamento e outros 2 com outros fundamentos. Não deveria ser o voto vencedor ser feito com base no argumento da maioria? É mera dúvida. Eu vou passar a palavra para a conselheira Edeli, depois, enquanto eu vou pensar aqui. Eu só, dentro do questionamento do Matosinho, quando demos provimento ao recurso voluntário por maioria, foram afastadas as incidências de RPJ e CSL por decorrência PIS e COFINS, que é o mesmo fundamento. Até sugeriria, né, aqueles que votaram por dar provimento, se acharem interessante justificar por que a extensão até PIS e COFINS, eventualmente a Procuradoria pode suscitar embargos nesse sentido. Mas se votarmos no mérito o recurso da Procuradoria, a decisão, já sabemos, será pelo 19E, né, o que pode gerar uma demanda processual no futuro, já que esse artigo pende de declaração de inconstitucionalidade. Como o provimento foi dado aqui por maioria, em relação ao mérito, fica me parecendo que a solução de declarar prejudicado o recurso da Procuradoria é a melhor solução, porque se decidirmos no mérito com a aplicação de 19E, a gente pode estar suscitando depois uma demanda de algum questionamento por conta de eventual declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo, que é desnecessário, né, já que no mérito a decisão foi por maioria, né, no que importa, né, no que gera as multas isoladas concomitantes.
Conselheiro Só Caio. para ajudar aí na reflexão. Ó, conselheiro Caio. Eu entendo que, independentemente de 19E, eu acho que está certíssimo. Acho que a partir do momento que você deu provimento ao do contribuinte, está prejudicado. Isso eu aproveito para responder uma coisa que Toselli perguntou outro dia, que eu só não queria conturbar, do hábito de julgar primeiro o fazendário e depois do contribuinte. Na verdade, o que eu entendo, Toselli, é que você vai verificar se existe relação de prejudicialidade entre os dois. E aí você vai julgar o que tiver, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, Edeli, eu entendo, está muito ponderado, está brilhante a sua questão aí do 19E, mas eu acho que, mesmo se não existisse o 19E, eu acho que a gente nem poderia entrar dentro de uma rigidez processual, acabou, não existe mais a pretensão fazendária da multa, porque a multa caiu. Eu acho que conturba. Ok. Matosinho, pode falar. A minha dúvida é só se eu devo referir no meu voto que fica prejudicado o recurso, ou se isso fica a cargo do redator do voto vencedor. Essa é a minha dúvida. Não sei se vocês puderem. Eu acho que seria melhor. Como ficou prejudicado, ninguém vota, Matosinho, nem você. Ninguém vota. Votar no dispositivo, né? Isso, vai estar na decisão, né? Prejudicado o recurso da... Doutora Edeli e depois doutora Lívia. Já falou? Tá. Então, vamos lá, pessoal. Com relação ao questionamento do Toselli, o doutor Fernando, pelo que eu entendi, ele votou com a divergência, na verdade, no sentido de considerar a lei complementar, não é, doutor Fernando? De que já a lei complementar resolveria a situação. Acho que todos votaram dessa maneira, ou eu me perdi em algum momento? Que eu acho que talvez os colegas tenham um entendimento mais amplo que o meu. Eu sou restrito, por exemplo, né? Se a lei não dissesse nada, se ela tivesse só o poderá, que era a redação anterior, eu ia considerar que ela não tem aquele objetivo necessário. Não, mas o fato é que ela tem e tem a retroatividade, então quer dizer... Presidente, eu estou tranquilo, eles que têm que ver se concordam comigo, eu vou escrever isso. Quem votou na linha do doutor Fernando aqui? É isso que eu quero saber. Doutor Caio, doutor Alexandre, não. Doutor Alexandre, não? Na verdade, se coincide um ponto, mas talvez o entendimento seja um pouquinho mais amplo mesmo. Qual é o seu entendimento? Porque a questão fica confusa. Não, é assim... declaração de voto. Justamente... Eu quero escrever nesse processo... vai dar provimento ao recurso do contribuinte, porque existe uma lei que determinou que a questão de incentivo de ICMS deve ser considerado... retroativo e, portanto, não deve prosperar o recurso, pelo menos foi o que eu entendi, em razão da Lei Complementar 160. Né? Eu entendi diferente. Presidente, então eu acho que eu resolvo. Faz assim, eu poderia fazer o voto vencedor, e daí eu abarco O que vocês estão pensando além do que está na lei? É só isso que eu quero entender, para poder até entender e ajudar. Vocês estão indo a mais isso? Pode falar, Toselli, e depois Edeli. Só para eu poder entender e fechar meu raciocínio. É que foi um julgamento que várias pessoas falaram. O meu entendimento da posição do Fernando é justamente esse o ponto. Eu entendi que o Fernando não aplica exclusivamente a Lei Complementar 160. O que eu entendi do conselheiro Fernando é que a razão dele de decidir foi que a própria lei de Goiás tinha a intenção. Eu não faço assim. Eu falei, além desse argumento, por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque esse é um caso que vai vir muitos aqui para a gente e precisamos definir. Por quê? Porque, então, para quem entende, como o doutor Fernando, que a gente ainda tem que passar para essa análise, o que está na lei, houve ou não a intenção, se a subvenção ela está na lei que instituiu o benefício, eu não concordo com isso, presidente. E aí eu vou falar o quê? Tanto faz, a partir da lei complementar, houve equiparação. Porém, nesse caso, existe mais uma coisa
que a própria intenção está na lei da lei do governo. Então, a diferença minha e do Fernando é crucial. É o mais importante, que é justamente a lei complementar 160. Então, se o doutor Fernando não colocar isso como fundamento, eu acho que quem levou os três aqui, eu, o doutor Caio e o doutor Alexandre, nós estamos firmes nesta tese. Por isso que esse é o argumento vencedor para a maioria. Mas eu entendi que o doutor Fernando estava aplicando a lei complementar 160. Eu entendi ao contrário, presidente. Então, doutor Fernando, o senhor aplicou a lei ou não aplicou a lei? Vamos lá. Presidente, para mim, se eu falar que eu votei sem me aplicar a lei, aí fica complicado. Eu votei aplicando a lei. Eu também não estou entendendo isso, mas vamos lá. Só que o meu entendimento da lei complementar 160 é que é mais restrito. Eu preciso olhar, então, a lei estadual para ver se ela tinha como objetivo, né, o estímulo, não se efetivamente aconteceu, mas se ela pelo menos vislumbrava ou foi dado incentivo fiscal estadual com o objetivo de estimular ou implantar o empreendimento industrial. É isso. Eu não vou parar. A lei complementar 160, eu nem quero olhar a lei estadual. Não, eu vou olhar o objetivo da lei. Se o objetivo da lei é aquele, para mim está cumprido. Só faço a conjugação entre a lei federal e caso a caso. Agora meio termo. A doutora Edeli. Tá, então, doutor Era exatamente isso, foi o que você sintetizou, né? Se eu vou ler a lei estadual ou não. Essa a diferença entre os posicionamentos. Então, o doutor Caio só pode fazer o voto vencedor e o doutor Fernando faz a DV dele, tá? Então, tá fechado. A doutora Lívia quer falar? Não, só que sob essa posição de que a base da não tributação está no artigo 30, também é a minha posição. É que eu acho que, além de estar no artigo 30, também já estava antes. Eu acho que o artigo 30 só veio referendar. Mas eu concordo com a conclusão ali. Eu só tenho uma premissa diferente, mas eu chego na mesma conclusão que o artigo 30, que baseia agora isso. Eu só acho que ele nem precisaria estar lá, porque ele já falava isso, mas eu até... se o voto ficar só no artigo 30, eu posso fazer declaração de voto, mas não sei nem se eu preciso ir pelas conclusões, porque o meu seria só argumentando. Eu vou fazer declaração de voto de qualquer jeito. Vai fazer? Vou botar aqui. Tá. Então, vamos lá. Recapitulando. Dado provimento por maioria o recurso do contribuinte, vencidos o relator Edeli e Andréia. Voto vencedor, doutor Caio. DV Fernando e Lívia. Tá? Conhecido por unanimidade, já tinha proclamado o conhecimento da PGFN e conhecido por unanimidade do contribuinte, conclusões Edeli, Fernando e Andréia, antes da Andréia tinha o Caio. Caio e Andréia, e por conclusões diferentes, a doutora Lívia. Aqui a DV já estava com a Edeli, certo? Conhecimento e mérito. Conhecimento e mérito. Também vai fazer DV, ok. Então, aqui DV temos Fernando, Edeli e Lívia, certo? Mais alguém quer DV? Então, fechou. Então, esse é o resultado. Então, no mérito. Então, o recurso da PGFN ficou prejudicado, Matosinho, tá? Por conta do resultado do julgamento do recurso do contribuinte. Tudo bem? Aí eu elimino do meu voto, né? Simplesmente eu só trato do conhecimento. Isso. Doutor Fernando. Presidente, só para fins de registro do dispositivo, a gente vai colocar considerado prejudicado o recurso especial da PGFN quanto ao restabelecimento das multas isoladas. Bom, isso é uma declaração da presidente, né? Ou é do colegiado? A gente registrou o colegiado decidiu. O colegiado decidiu. Vou registrar que foi unânime que o colegiado considerou prejudicado. Isso. Então, vamos... Doutor, tenha uma boa tarde. Boa tarde, quero cumprimentar a todos aí, meus ex-colegas. Eu sou ex-auditor da Receita Federal, acho que do mesmo concurso da doutora Andréia, eu sou lá de 93. E em 2002, eu resolvi deixar de ser o estilingue e virei a vidraça, pedi exoneração e uma iniciativa privada. Mas até hoje tenho um carinho especial pelos colegas da Receita. Trabalhei bom tempo emprestado na COSIT, muitos atos a gente ajudou e tudo. Parabenizar a todos vocês aí
grande capacidade técnica e foi um julgamento muito bom, aprendi muito. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Tudo de bom. Por favor, pode falar, doutor Caio. Alguém caiu, não? Não, Foi o patrono. Presidente. Oi, fala, Caio. Desculpa, mas dado que demorou bastante... Eu ia parar a gravação agora. Fabimar, pode parar a gravação, por favor. Não, é Tainá ou Fabimar? Agora já me confundi. Já tá... a Tainá. Muito bem. Então, vamos parar a gravação 5 minutos, tá?